Fala, meus queridos, eu sei que vocês estavam com saudades, eu tô sumido há um tempo, mas a verdade é que eu comecei a empreender, e empreender aqui no Brasil é que nem ser pai. Você se dedica ali 24 horas, sempre por perto, então por agora tá bem complicado, mas a gente vai levando, beleza? Então vem cá, vamos pro assunto do vídeo. Você já sabe o que significa estagflação? Se nunca ouviu falar, fica tranquilo e reza para que isso passe bem longe do Brasil, hein? Mas é isso. No vídeo de hoje, vamos bater um papo com fundamentos sobre o que é a estagflação. Então já clica no gostei, manda pra família, manda pros amigos, se inscreve no canal e vem comigo! Bom, para começar, o termo estagflação ganhou evidência durante a crise que estremeceu a economia americana ali na década de 70. E a estagflação nada mais é do que um fenômeno macroeconômico que acontece quando ocorre uma recessão, ou seja, uma diminuição da atividade econômica empresarial em conjunto com o aumento da taxa de inflação a patamares acima dos desejados. Então, nos Estados Unidos, em 1970, essa situação ocorreu após uma expansão excessiva do crédito e demanda agregada durante a década anterior, que fez elevar o endividamento tanto do governo americano quanto das empresas e dos consumidores. E o ápice dessa crise se deu a partir de restrições impostas pelos países produtores de petróleo, levando ao aumento do preço da matéria-prima e deixando em dificuldades produtores que dependiam muito fortemente dessa commodity. E isso tudo, por consequência, trouxe uma pressão nos preços, ou seja, inflação, em conjunto com a queda da atividade empresarial, que por estar bastante alavancada, teve dificuldades em realizar novos projetos. E a estagflação também costuma apresentar uma grande queda na demanda por bens e serviços pela população, além de um crescimento do desemprego. Tá, mas por que ocorre uma estagflação? Bom, toda estagflação tem origem numa expansão desenfreada do crédito concedido pelos bancos de um país. E a teoria keynesiana do mercado diz que para estimular uma economia a crescer, é preciso favorecer a oferta de crédito, pois através da demanda agregada é que as empresas voltam a investir e gerar empregos. E o que acontece é que a política de crédito fácil e barato não pode durar para sempre, porque ela causa um aumento da base monetária, ou seja, aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia. E como esse crédito de forma nenhuma está lastreado em poupança, o Banco Central uma hora precisará aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, pois os aumentos na base monetária desvalorizam a moeda de um país, porque agora haverá muito mais oferta da mesma. Então esse aumento da taxa de juros faz com que diversas empresas e pessoas que agora estão completamente endividadas precisem refinanciar as suas dívidas, porém nesse momento com taxas bem maiores do que foram numa ocasião anterior. E toda essa situação de tentativa de sobrevivência por meio de mais crédito para refinanciar as dívidas, que agora se tornou mais escasso, pode trazer a falência de empresas e desemprego para trabalhadores, principalmente os ligados a setores de bem de capital, pois são os que geralmente mais dependem do crédito e de uma situação econômica favorável para conseguirem realizar as vendas. E sendo assim, nós podemos citar como principais causas de uma estagflação as seguintes razões: política monetária demasiadamente expansionista, política fiscal com gastos excessivos, concessão de crédito acima do limite razoável e política cambial ineficaz. Entendeu até aí? Tá confuso? Calma, 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 calma. Vamos agora falar um pouco de alguns casos notórios de estagflação. Bom, a gente pode citar na história recente da economia mundial alguns casos emblemáticos de estagflação, sendo eles o caso do Reino Unido lá na década de 1960 e 1970, os Estados Unidos na década de 1970 e a Alemanha no pós-guerra. E embora o termo estagflação já tenha recebido notoriedade com a situação americana lá na década de 70, esse termo já tinha sido utilizado no Reino Unido, porque o primeiro uso desse termo pode ser atribuído ao político britânico Ian MacLeod. Na ocasião, ele pontuava como o país estava caminhando para um cenário de caos econômico com a recessão acompanhada de inflação. Consideram-se como causas para a situação da época a ausência de uma política monetária efetiva,
como é de praxe nesses casos, além de erros nas estimativas de demanda. Já pelo outro lado, o caso americano é provavelmente o mais conhecido da situação de inflação e recessão, porque ele ocorreu após os países da OPEP chegarem ao acordo de quadruplicar o preço do barril de petróleo, como retaliação à condução da política externa americana. E isso causou grandes pressões nos custos dos produtos, elevando assim a inflação. E tem mais, ainda por cima, as empresas estavam bastante endividadas e se viram na necessidade de cortar custos. Dessa forma, o desemprego também aumentou. E ao contrário do que prega a teoria keynesiana, o aumento do desemprego não causou uma redução da inflação, onde na verdade ela se manteve alta. E esse foi um dos motivos que levaram os economistas a concluir que a principal causa da inflação é o aumento da base monetária. E inclusive esta é hoje a base da teoria de política monetária moderna. Meu irmão, tu tá falando muito rápido, eu não tô entendendo mais nada, meu Deus, que danada esta inflação. Se acalma, jovem, se acalma, vem comigo. O economista americano Milton Friedman foi um dos pioneiros dessa teoria, tendo por ela ganho o Prêmio Nobel de Economia em 1976. E segundo ele, a inflação elevada sempre apresenta por trás uma política monetária mal conduzida. E seguindo a teoria de Friedman, o governo americano adotou uma política monetária restritiva a partir de 1979, sendo este um dos principais motivos para o país ter conseguido superar o cenário nebuloso de estagflação. E um último caso curioso aconteceu na Alemanha no pós-guerra, embora na época os economistas ainda estivessem longe de formular a teoria da estagflação e de suas causas, pode-se dizer que este foi um dos seus casos mais emblemáticos. Porque a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, estava completamente endividada, e o que contribuiu para o não crescimento da economia. E ainda por cima, o país vivia uma inflação absurdamente alta, e a estratégia do governo de imprimir moeda para honrar com as suas dívidas contribuiu muito para esse cenário. Para que você tenha uma ideia, a inflação era tanta que há relatos de pessoas indo à padaria com carrinhos lotados de moeda para poder comprar alimentos. Bom, meu Deus, mas e a estagflação aqui no Brasil? Ali nos anos de 2015 e 2016, o Brasil foi refém dessa situação caótica causada por políticas irresponsáveis de crédito fácil e subsidiados às empresas amigas do governo, né? E é bem importante perceber que essa armadilha de liquidez leva um tempo para de fato acontecer e levar um país para a estagflação, porque inicialmente o que ocorre é um falso senso de riqueza e prosperidade, tá tudo bem, experimentado por todos os setores da economia. E isso de fato ocorreu no Brasil, que apresentou grande crescimento do PIB nos anos que antecederam essa crise. O país inclusive recebeu o selo de grau de investimento pelas agências de análise de risco. Toda a festa do crédito barato faz com que quase todo tipo de empreendimento se torne viável, o que em outras situações poderia ser impossível. E isso acontece porque, com isso, os retornos internos das companhias exigidos pela taxa livre de risco, ou seja, a taxa básica de juros, estão significativamente menores, o que estimula empreendimentos de longuíssimo prazo ou os de ROIC baixo a continuarem existindo. Meu Deus do céu, que danada é ROIC? Calma, meu amigo, ROIC quer dizer retorno sobre o capital investido. E isso faz com que as empresas se tornem menos criteriosas em seus investimentos, ou seja, saem investindo adoidado. E com isso elas vão investir em projetos que possam trazer pouco retorno. No entanto, como sempre ocorre, este crescimento, de certa forma artificial, cobra o seu preço no futuro. E o PIB brasileiro passou a dar sinais de enfraquecimento. Enquanto isso, a inflação alta voltou a fazer parte da vida da população. Ali em 2015, por exemplo, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, superou a marca dos 10%. E é importante frisar que, embora o cenário de caos circulasse sobre a economia brasileira, o investidor de renda variável possuía naquele momento boas oportunidades para comprar empresas. Períodos como o de estagflação trazem consigo um grande pessimismo em relação à economia. E muitas vezes esse pessimismo pode ser exagerado. São justamente nesses momentos que as grandes oportunidades ficam escancaradas, meu amigo. Investir muitas vezes é um ato de coragem. E com a inflação e a falta de crescimento, muitos investidores acabam por precificar esse cenário em suas análises. Dessa forma,
as ações passam a ser negociadas com grande desconto. E, no entanto, a gente sabe que nenhuma crise dura para sempre. A economia mundial e a brasileira já superaram grandes crises, como, por exemplo, a crise financeira global em 2008 e a crise da hiperinflação brasileira. Mas bem, já é bastante óbvio porque a falta de crescimento econômico é bem nociva a um país. Mas, no entanto, muitas pessoas não compreendem os reais malefícios do outro componente da estagflação, que é justamente a inflação. E além disso, muitas pessoas também não são esclarecidas quanto às suas causas e como se superar um período de estagflação. Porque entre as principais causas da inflação estão a expansão monetária, o aumento dos custos da matéria-prima, o excesso de demanda e a inflação crônica. Peraí, meu amigo, você não cansa de falar difícil? Isso aqui tá virando uma palhaçada, isso aqui. Se acalme, meu amigo, eu tô falando aqui da maneira mais simples possível, então se senta, pega uma pipoca e vem comigo. Então, como já falamos, conforme a teoria do economista Milton Friedman, uma das principais causas da inflação é a expansão monetária. E isso ocorre porque, conforme há mais dinheiro na economia, esse dinheiro passa a perder o seu valor. E assim como commodities reagem a um excesso de oferta, um efeito semelhante ocorre com as moedas. E por isso, uma política econômica excessivamente frouxa pode causar uma aceleração da inflação. E essa pode ser considerada a grande causa da hiperinflação alemã no período do pós-guerra. E entrando na segunda causa que eu falei, o aumento do custo da matéria-prima tende a ser repassado ao consumidor final. Porque, por exemplo, se um determinado produto utiliza o aço como insumo e o aço sofre um grande aumento no seu preço, é bem provável que o produtor repasse esse custo adicional para o seu produto. E dessa forma, o aumento do custo da matéria-prima acaba por causar inflação ao consumidor final. E foi justamente o que ocorreu, por exemplo, com os Estados Unidos na década de 70, quando o preço do petróleo aumentou do nada. E uma outra causa de inflação é o excesso de demanda, porque se um determinado produto possui uma demanda superior à oferta, os produtores irão elevar o seu preço e dessa forma, esse aumento irá gerar inflação. E por último, mas não menos importante, temos a inflação crônica. E esse tipo de inflação é comum em países que sofrem da hiperinflação. E a inflação crônica ocorre quando os produtores e vendedores passam a reajustar os seus preços independentemente de pressão no custo ou excesso de demanda. Porque eles, que já estão acostumados à grande e contínua inflação, passam a aumentar os preços de forma antecipada. E isso, por sua vez, causa uma pressão ainda maior na inflação. E essa foi uma situação vivida pelo Brasil ali nas décadas de 80 e 90, meu amigo. Rapaz, esse papo aqui tá complexo, viu? Calma, meu amigo, vamos entrar agora nas consequências da inflação. E como principais consequências, a inflação pode trazer sérios danos à economia e, claro, a toda a população que vive ali. E entre essas consequências podemos citar a perda do poder de compra, a redistribuição aleatória da riqueza, o aumento excessivo do câmbio e a incerteza econômica. Meu irmão, é muita informação. É impossível, é muita informação. Eu vou sair desse vídeo. Meu amigo, é muita informação sim, mas fica tranquilo e vem comigo. Como que a gente consegue solucionar uma estagflação? Esse é um tema polêmico e que até hoje não há resposta definida. Muitos economistas divergem a respeito da melhor solução. Porém, a história mostra que para superar períodos de estagflação são necessárias algumas medidas contracionistas. Entre elas, pode-se citar uma política monetária restritiva com a elevação dos juros para conter a inflação. E no caso da estagflação também está sendo ocasionada por déficit fiscal, recomenda-se a diminuição dos gastos do governo, que basicamente é tudo que o governo brasileiro não faz, não é? Alô deputado, alô senador, bora reduzir os gastos aí, hein? E além disso, medidas para elevar a produtividade da economia devem ser realizadas de forma a retomar o crescimento, porque uma estagflação não se forma do dia para a noite. São necessários anos de políticas econômicas equivocadas para chegar nesse cenário. Assim como, infelizmente, a solução também pode vir a demorar. E ainda por cima, as medidas contracionistas necessárias para a solução podem causar, antes dessa melhora, um aperto ainda maior na economia. Por exemplo, a subida da taxa de juros como medida para conter a inflação pode causar o aumento do desemprego. Mas em resumo, políticas econômicas governamentais equivocadas quase sempre trarão
Inicialmente uma prosperidade artificial por um tempo, mas no entanto, quando a realidade bater na porta e as pessoas menos esperarem, um cenário de estagflação poderá ser instalado no país. E uma medida que todo empresário ou investidor pode tomar para se precaver desse cenário é nunca trabalhar com muita alavancagem. Além disso, ser moderadamente conservador ajuda pessoas e empresas a passar por esses ciclos econômicos de estagflação relativamente melhor do que todos os concorrentes. E isso, no final das contas, é o que importa. Então é isso, pessoal. Eu espero ter te ajudado a entender os conceitos por trás da estagflação. E se possível, deixa o gostei que é de graça. Se inscreve aqui no canal se você ainda não fez. Manda para os amigos, manda para a família, manda para aquela galera que quer saber o que é estagflação. Comenta aqui embaixo o que você achou e valeu!